Olá, muito bem-vindo e especialmente bem-vinda. O Trabalho Legal está no ar e nesta edição vamos homenagear as mulheres trabalhadoras do nosso país. Então vamos falar delas. O Dia Internacional da Mulher celebra as conquistas sociais, políticas e econômicas ao longo dos anos. A ato une na Câmara dos Deputados, em Brasília, parlamentares e entidades contra as reformas trabalhista e previdenciária. Uma iniciativa do fórum criado pelo MPT e associações para discutir as propostas em tramitação no Congresso Nacional. E não é só isso. O Ministério Público do Trabalho também se fez presente em audiência pública para continuar a discussão sobre a reforma. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho começou lá no final do século XIX. Mas ainda hoje, em pleno século XXI, essa luta não acabou. A diferença salarial entre homens e mulheres permanece no nosso país. Todos os anos, no dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Data para celebrar direitos e igualdade de gênero, certo? Infelizmente, nem sempre é assim. No ambiente de trabalho, por exemplo, a percepção é de que ainda há muito a ser feito para reconhecer o valor da mulher. Bom, eu acho que primeiro não tinha que ter separação de gênero, né? Você tem que avaliar isso a partir da responsabilidade que a pessoa tem e da capacidade que a pessoa tem. Tem que haver um equilíbrio aí, né? Deve se valorizar pelo trabalho que é feito e não pela cor da pessoa, pelo gênero, pela raça, pelo sexo, nada. Isso deve ser considerado só pelo resultado que ela apresenta. Além disso, para chegar a uma função de chefia é ainda mais difícil. No Brasil, apenas 37% dos cargos de gerência ou direção são ocupados por mulheres. E mesmo assim, nem sempre ganham o devido reconhecimento. Mulheres recebem, em média, 25% a menos que o salário dos homens. O Ministério Público do Trabalho realiza ações para combater a discriminação da mulher no ambiente trabalhista. Foi realizada em Recife a segunda edição do projeto MPT Debate. A ideia é atuar contra práticas como exclusão social, violação à intimidade do trabalhador e as ações abusivas, como assédio moral e sexual. A mulher ainda é discriminada no trabalho? É. Isso não é um mito que é construído pelas mulheres, isso é uma realidade. Mulheres em função de homem ainda ganham menos, exercendo o mesmo trabalho. Mulheres ainda vêm desrespeitar diariamente seus direitos a amamentar seu filho, fazer as pausas para amamentação, exames pré-natais, faltar para as consultas pré-natais. Mulheres gestantes ainda são mandadas embora porque são tidas como persona não grata pelas empresas. Muitas mulheres vivem uma vida que precisam cumprir várias jornadas no trabalho profissional, em casa, com filhos, com marido, precisa cuidar da casa. Então, assim, realmente é uma competição onde a gente já sai perdendo, sem dúvida nenhuma. A mulher ela é mal remunerada e pouco valorizada pelas inúmeras funções que ela tem na sociedade. Então a mulher, o direito da mulher, ele é consagrado na legislação, mas a concretização desse direito ainda está longe de acontecer. Mesmo depois de anos de luta e direitos conquistados, a mulher ainda sofre com falta de oportunidades. Em uma semana, elas trabalham em média 7 horas e meia a mais que os homens. Isso se deve à dupla jornada, que inclui tarefas domésticas e trabalho remunerado. Mulheres, elas trabalham tanto ou até mais que os homens, mas a gente ainda recebe menos. Na mesma função tem que ter o mesmo salário e as mesmas condições de trabalho. Os empregadores, de uma forma geral, eles entendem que o homem, eles podem se voltar mais para a empresa. Vamos dizer assim, num vocabulário mais popular, vestir mais a camisa da empresa. Você vê que o trabalho do homem é mais valorizado que o da mulher. A Daphne se sentia assim. Depois de algum tempo procurando emprego sem sucesso,
ela percebeu que grande parte das vagas eram preenchidas por homens. Cansada dessa falta de oportunidade, decidiu investir as economias em uma loja e hoje ela é sua própria chefe. Formada em tecnologia da informação, ela prefere ficar entre as prateleiras da loja do que em busca de emprego em um mercado de trabalho ainda injusto. Eu estava trabalhando com um contrato e aí depois que acabou eu resolvi trabalhar na minha área, que é TI. Só que tá muito difícil, não consegui achar nada que fosse de acordo com o perfil do cargo, né? Sempre é assim, quando tem a preferência é sempre de homem, que isso é sempre assim, principalmente na área de TI. É montada mais ou menos por 80% homem, né? Então resolvi abrir um empreendimento aqui, cara, tá dando super certo. A busca por direitos e melhores condições de trabalho é árdua. E essa desigualdade pode ter consequências ainda mais graves, como estresse físico e mental. A gente percebe, inclusive, há alguns anos isso vem sendo estudado como um fator que impacta negativamente na saúde mental da mulher, né? E é curioso porque, no geral, grandes dificuldades que são enfrentadas no trabalho ainda são avaliadas como alguma coisa que a mulher está inventando ou que ela está percebendo de maneira exagerada, mas a gente sabe que não, é uma dificuldade estrutural. O último relatório da ONU Mulheres aponta isso, não só uma dificuldade de chegar a cargos de chefia, mas como uma dificuldade de se manter lá por conta das circunstâncias que são basicamente criadas para atender ao público masculino. Então existe uma dificuldade de gênero bem importante. E a psicóloga alerta. Primeiro, reconhecer isso, que não é uma incompetência dela em lidar com a realidade, que é um problema estrutural, e tentar, né, planejar com essa mulher e estruturar um processo de empoderamento. Empoderamento para que ela consiga lidar melhor com a situação, sabendo que o problema não é ela, exatamente, e para que ela consiga distribuir as tarefas, delegar o que pode ser delegado dentro do que é possível. Porque quando a gente fala em delegar, fica parecendo que a mulher não delega porque ela não quer, né? Mas na verdade não é. Existe dificuldade, como eu já falei, estrutural para a gente conseguir fazer isso. Discriminação e falta de oportunidade estão presentes em ambiente que às vezes nem imaginamos. Nisso, o Ministério Público do Trabalho tem um papel muito importante, né? Tivemos aí ações nacionais recentes contra grandes shoppings do país para possibilitar áreas de amamentação. Outra grande ação é a luta no combate ao assédio moral e assédio sexual. As pesquisas nacionais e internacionais nos apontam que a mulher é a principal vítima ainda de assédio moral e assédio sexual no trabalho. O Ministério Público tem as cartilhas, tem material informativo a respeito, recebemos denúncias diariamente sobre essas duas práticas e temos aí uma série de ações contra grandes empresas públicas e privadas, combatendo o assédio moral e assédio sexual no trabalho. As conquistas foram muitas, mas ainda existe discriminação. O Dia Internacional da Mulher é marcado pela resistência ao movimento conservador que ainda existe e às políticas que não as atendem com igualdade. A data marca o valor da mulher e sua representação dentro da sociedade. Por esses e por outros motivos, precisa sim ser comemorada. E você vai ver logo após o intervalo. O MPT está de olho na transparência do programa de demissão voluntária da Caixa Econômica Federal. Não saia daí, voltamos já. O Ministério Público do Trabalho participou em Wilton Park, na Inglaterra, do workshop estratégico Aliança 8.7. Uma iniciativa global com o objetivo de erradicar o trabalho forçado, a escravidão contemporânea, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil. É isso mesmo, Rafael. Essa iniciativa foi lançada em novembro do ano passado e, como você mesmo disse, com o objetivo de erradicar o trabalho forçado, a escravidão contemporânea, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil. O MPT foi a única entidade brasileira a participar do evento. Veja como está a situação atual nesse panorama.
são 168 milhões de crianças em situação de trabalho infantil, sendo 100 milhões meninos e 68 milhões meninas. E a criminalização do tráfico humano está crescendo. O gráfico mostra o número e percentagem de países que criminalizam o tráfico parcialmente ou em total conformidade com o Protocolo das Nações Unidas sobre o tráfico de pessoas. 21 milhões de pessoas estão em situação de trabalho forçado. Desse número, mais de 5 milhões são crianças. 90% dos casos de trabalho forçado é imposto por empresas privadas e 10% pelo Estado, incluindo soldados infantis. A maioria das vítimas é traficada dentro da própria sub-região ou país. Observem que o trabalho forçado está presente em todas as regiões do mundo. Milhões de crianças estão em crescente risco de trabalho forçado, escravidão moderna, tráfico humano e trabalho infantil. E em todo o mundo, aproximadamente 50 milhões de crianças já foram retiradas dessa situação de abuso. A Aliança 8.7 mostra que o trabalho infantil também está presente em todas as regiões. E eu conversei por telefone com o procurador do trabalho no Mato Grosso, Tiago Gurjão, que esteve presente no evento. A Aliança 8.7 é uma iniciativa interagências do Sistema das Nações Unidas e conta com a própria ONU, mas também com a OIT e outras agências, tendo em vista que existem alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, que são objetivos globais, cujo atingimento é buscado por vários organismos internacionais. E esses organismos entenderam que era necessário fazer algo mais, fazer um esforço a mais, um esforço diferenciado, com o objetivo de atingir esses objetivos, como esse objetivo 8.7. Lá, os participantes foram divididos em grupos de trabalho. A Aliança realizou um workshop para discutir algumas ações e estratégias globais. Felizmente, o Ministério do Trabalho esteve dentre as instituições convidadas, foram cerca de 50 instituições globais que se relacionam com esses temas, o que revela um reconhecimento importante da atuação do Ministério do Trabalho como instituição de referência na erradicação do trabalho escravo, do trabalho infantil, e os esforços que o MPT tem empreendido nesse sentido, quer dizer, de ser reconhecido como tal também pela comunidade internacional, inclusive pelo potencial estratégico que esse reconhecimento traz de fortalecimento da instituição. O procurador me contou ainda que teve a oportunidade de apresentar algumas sugestões que vão ao encontro da visão do MPT. Nesses grupos era possível apresentar a experiência da atuação do MPT, a perspectiva do MPT, a visão da instituição sobre esses problemas, alguns casos, algumas boas práticas, enfim, foi bastante proveitosa a participação na medida em que o formato do evento permitia, de fato, a instituição apresentar a sua contribuição. Rafael, a partir desse encontro, o MPT se coloca à disposição para cumprimento das metas ali acordadas. A Caixa Econômica Federal abriu mais uma vez o programa de demissão voluntária, conhecido como PDV. O objetivo é desligar funcionários da instituição para obter uma economia de quase 2 bilhões de reais por ano. Agora, o programa tem que ser transparente e o MPT está de olho. Após 33 anos de contribuição, a Mônica viu no programa de demissão voluntária uma oportunidade. Ela é servidora da Caixa Econômica Federal e aderiu ao PDV sem pensar duas vezes. Eu já vinha acompanhando as mudanças na Previdência. E eu acredito que, como eu tenho todas as condições de aposentar agora, nesse momento de instabilidade com a Previdência, é o melhor que eu tenho a fazer. Foi bem estudado? Foi bem estudado. Bem estudado, junto aqui na Caixa, junto com o sindicato, lendo bastante a respeito do que pode acontecer com as novas medidas da Previdência, nesse tempo de transição que ainda não está muito claro. Eu acho que para mim, pessoalmente, com o tempo que eu tenho de contribuição de idade, é o mais vantajoso. A Caixa é uma das empresas públicas que lançou o próprio PDV. O banco convida o funcionário a se demitir a fim de gerar uma economia financeira. Quem aceitar a oferta receberá o equivalente a 10 salários, pagos em parcela única e sem recolhimento de imposto de renda. Assim, o PDV foi muito vantajoso para mim porque eu tenho uma boa gratificação de saída e ainda eu posso aposentar com um teto bom do INSS.
Dos 90 mil funcionários do banco, hoje cerca de 30 mil estão elegíveis. A ideia da Caixa é atingir até 10 mil empregados e assim gerar uma economia de quase 2 bilhões de reais a partir de 2018. Mas este não é um processo simples. O Ministério Público do Trabalho está atento à transparência no PDV. Não há nenhum óbice legal a um programa de demissão voluntário, isso é fato. A jurisprudência dos tribunais superiores do nosso país já consagraram isso. Mas ele tem que ser um processo limpo, transparente. A preocupação se deve a 2 denúncias de coação ao funcionário recebidas pelo Ministério Público do Trabalho. E quando você fala de programa de demissão voluntário, você parte do pressuposto que tem que ser voluntário mesmo. Não pode haver nenhum tipo de coação sobre os trabalhadores, não pode haver nenhum tipo de pressão. Não pode, por exemplo, dizer, olha, se você não aderir a um novo sistema previdenciário, como a denúncia que nós temos, você jamais vai progredir na carreira dentro da instituição. Então, se você tem um cenário desse desenhado, nós temos que ficar muito atentos e nós vamos, se preciso for, buscar até mesmo uma medida judicial para que a gente possa buscar elementos de convicção para que esse processo seja transparente e, acima de tudo, livre de coação sobre os trabalhadores. Mas nem todos os funcionários elegíveis estão interessados no programa. Esse PADV é um convite, mas eu não vejo vantagem em parar. Eu tenho muito para dar ainda. Apesar de ter 71 anos de idade, estou em plena forma de trabalho, não tenho cansaço. Então é assim, o funcionário tem todo o direito de não querer aderir ao PDV. Não pode haver, repito, nenhum tipo de nenhum processo de coação sobre os trabalhadores. Então eu acho que nós temos que trabalhar. E principalmente quem tem conhecimento tem que disseminar esse conhecimento para os outros. Fazer o bem, fazer a parte espiritual pelo próximo. Então é esse o meu lema. E você vai ver no próximo bloco. Evento realizado na Câmara dos Deputados une parlamentares e entidades contra as reformas trabalhista e previdenciária. O auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, em Brasília, recebeu senadores, deputados e representantes de centrais sindicais e associações para o ato contra as reformas da Previdência e Trabalhista. O evento foi promovido pelo Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho estava lá. E mais, a comissão especial que analisa a proposta de reforma trabalhista não para. Diminuir o déficit da Previdência e aumentar a geração de empregos estão entre os objetivos do Planalto com as propostas. Mas, por outro lado, essas medidas podem prejudicar o trabalhador. Quando você começa a poder negociar férias, pagamento do 13º, o horário de almoço para reduzi-lo até meia hora, com eventuais compensações, você está abrindo brecha para precarização de direitos. A reforma, ao contrário do que o governo diz, ela possibilita o aumento de jornada concreto, tá? Porque possibilita a exigência de trabalho de 220 horas e esse indexador 220, ele é uma forma de calcular o salário hora do trabalhador. Tá? E nele está incluído o repouso semanal remunerado. E se passar a exigir 220 horas de efetivo trabalho, vai aumentar a jornada de trabalho. Essa reforma trabalhista, que é chamada de mini reforma trabalhista, ela traz 4 aspectos de regulamentação do trabalho que são bastante negativos para nós. Ela regulamenta a questão do trabalho em regime de tempo parcial, o trabalho temporário, o negociado sobre o legislado e a representação dos trabalhadores nas empresas. Para o coordenador nacional de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho, a mobilização da população é parte importante do movimento contra as reformas. O governo tem uma base parlamentar forte e que é capaz de passar qualquer projeto de lei e até uma emenda constitucional. Então é importante esse evento para mobilizar
a classe trabalhadora e o povo brasileiro contra essa reforma. É um momento muito importante do trabalhador brasileiro se unir, porque o que está acontecendo aqui hoje no Brasil é um verdadeiro desmonte dos direitos do trabalho. Dando continuidade sobre a reforma trabalhista, a repórter Emília Bisotto tem mais informações sobre esse assunto, que também aconteceu na Câmara dos Deputados em Brasília. A audiência pública tem o objetivo de cumprir o cronograma de trabalho para discutir a aprovação do projeto de lei 6787/16. Entre os convidados, o procurador Renan Calil esteve presente representando o Ministério Público do Trabalho. A PL ela tem o objetivo de introduzir uma série de modificações na legislação trabalhista. Hoje, o foco da audiência pública foram todas essas mudanças relacionadas ao direito coletivo do trabalho, como a prevalência do negociado sobre o legislado e a representação dos trabalhadores no local de trabalho. O principal prejuízo que o Ministério Público do Trabalho vê em relação a esse PL é que ele estabelece a possibilidade da negociação coletiva valer mais do que a lei, mesmo quando a negociação coletiva estabeleça parâmetros abaixo do piso legal. Hoje, já existe a prevalência do negociado sobre o legislado, desde que o resultado da negociação coletiva estabeleça condições de trabalho mais favoráveis aos trabalhadores. O que esse PL pretende introduzir no direito brasileiro é que as negociações coletivas possam estabelecer condições de trabalho desfavoráveis, piores do que o que a gente tem previsto na nossa legislação. Além de Renan, vice-coordenador nacional de defesa da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho, participaram do debate o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Valmir Oliveira da Costa, o representante do Ministério do Trabalho, Admilson Moreira dos Santos, e o advogado trabalhista José Eduardo Pastore, ligado à Confederação Nacional da Indústria e à Fiesp. Na oportunidade, os convidados explanaram o seu parecer sobre a aprovação do projeto de lei. Os deputados presentes discutiram o direito coletivo do trabalho, que trata a representação dos trabalhadores, organização sindical e de direitos como greve. O deputado federal Patrus Ananias, do PT, afirma ser contra a aprovação do projeto. Eu sou contra a aprovação desse projeto de lei, porque nós sabemos que na relação entre desiguais, no caso o capital e o trabalho, os detentores do poder econômico e aqueles que só têm a oferecer a sua força de trabalho, portanto, uma relação desigual, é fundamental a presença do Estado democrático de direito através da lei. O direito do trabalho surgiu inspirado numa frase clássica de Lacordaire: entre o forte e o fraco é a lei que liberta. A liberdade oprime, porque no caso aí é a liberdade da raposa no galinheiro. É a liberdade entre desiguais de um oprimir a parte economicamente mais fraca. Entre os argumentos de defesa para a aprovação da reforma está o aumento de empregos, o que não faz sentido, de acordo com o procurador Renan Calil. O único limite que vai ser obrigatório observar no negociado sobre o legislado são as 220 horas mensais. Então, não existe mais, por exemplo, limite diário. Então, assim, eu posso até estabelecer jornadas de 24 horas diárias. Mas o exemplo que eu dei especificamente é que se vai se admitir o aumento da jornada de trabalho, isso certamente não gera emprego, porque se antes eu tinha 3 trabalhadores que desempenhavam uma jornada de 8 horas e eu vou poder aumentar para 12, por exemplo, eu vou ter 2 que vão fazer o que 3 faziam antes. Então não vou precisar mais de um trabalhador. A consequência lógica disso é que eu vou, enfim, vai aumentar inclusive o desemprego. E agradeço aqui a sua companhia e o carinho da audiência. E, claro, faço um convite. A sua sugestão de reportagem é sempre bem-vinda no trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso portal e fique muito bem informado. www.mpt.mp.br. Estamos no Facebook e no YouTube. Esta edição fica por aqui. Nos encontramos no programa da semana que vem.